Bom dia a todos. Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do nosso Fórum de Reportagem. Hoje vamos falar sobre código e programação para jornalistas, um tema que tem ficado aí cada vez mais importante, né? Para um bate-papo sobre o assunto, hoje eu chamei a Renata Irota, que é jornalista de dados do Volt Data Lab e do Núcleo Jornalismo, e a Gabriela Caesa, jornalista e analista de dados, que teve passagens aí pela Folha, pelo Estadão, pelo G1. Renata e Gabriela, primeiro de tudo, obrigado aí pelo tempo de vocês. Imagina, agradeço o convite. Obrigada, vocês também. Bom, só lembrando aqui que a gente está gravando esse webinar e ele vai ser disponibilizado depois no canal da Ednet. E a gente também vai fazer um resuminho com os principais pontos do que for discutido aqui. Bom, Gabriela e Renata, acho que a gente podia começar tentando falar um pouquinho por que é útil um jornalista entender de programação, né? Quais que são as possibilidades, porque eu acho que para quem não entende de código, de programação, fica até difícil enxergar o que é possível alcançar. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, né, por que é importante, né? O que a gente consegue fazer entendendo de código e sabendo programar? Gabi, você quer começar? Posso começar. Primeiro, obrigada pelo convite, Alexandre. É uma honra também estar aqui do lado da Renata, de quem eu sou muito fã e manja muito de R e com quem eu já aprendi muito. E, bom, sou jornalista e eu acho que a programação ela pode ser muito interessante para a gente, tanto para a gente tirar enfim, do papel, né, tirar das ideias muitas pautas, tipo, ter noção de automatizar, ter noção como raspar, saber analisar melhor os dados. Então, tem esse lado, na minha opinião, que eu uso bastante. E também acho que tem um outro lado, que é de você conseguir conversar melhor com pessoas de outras equipes. Por exemplo, pessoas que são, de fato, né, desenvolvedores, cientistas de dados, engenheiros da computação, quanto também pessoas, por exemplo, que desenvolvem um site, né? E aí você consegue, né, se você souber um pouco das linguagens HTML, CSS, conversar um pouco mais com essas pessoas, né? Que não são linguagens de programação, mas são aí também linguagens. Então, acho que entra nesse pacote. Então, eu costumo dividir nessas duas coisas, fazer reportagem e dialogar com outras pessoas que já trabalham com essas linguagens. Eu acho que o grande lance assim, de aprender a programar, muitas pessoas, né, jornalistas, acabam indo por esse caminho, porque chega uma hora que a planilha do Excel não dá mais conta, assim, né? Então, acho que tem esse lado que os dados começam a ficar muito grandes, você não consegue mais contar as coisas na mão, você não consegue mais fazer as coisas de um jeito que as suas ferramentas que você usava até então dão conta. Então, tem esse lado. Tem a questão da reprodutibilidade, que é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, porque é diferente você fazer uma análise que você tem um caminho, mais ou menos um fluxo na sua cabeça, né? Tipo, vou pegar esses dados, vou cruzar com esses e vou contar quantos casos por ano tem, sei lá, alguma coisa assim. Mesmo que você faça no Excel da vida, tipo, você vai acabar fazendo uma tabela dinâmica que vai ser uma ferramenta que você vai lá com o mouse, vai clicar nas coisas e se outra pessoa for olhar aquilo, ela não necessariamente vai saber o caminho que você fez. Então, acho que trabalhar com programação e com código tem muito desse lado de que todo o trabalho que você fez é reprodutível. Então, se outra pessoa pegar o seu código, ela consegue reproduzir o que você fez. Seja para, sei lá, chegaram novos dados e eu quero refazer essa análise com esses novos dados. Você consegue fazer rápido, porque o código já está feito. Ou também para consulta mesmo, para você mostrar para o seu colega o que você fez e ver se faz sentido. Então, eu acho que essa questão da reprodutibilidade é muito importante. E também, isso que a Gabi falou é bem importante também, né? De você poder conseguir conversar com outras pessoas. E não necessariamente eu diria que você precisa saber programar mesmo de fato para isso, mas saber mais ou menos a lógica da programação, né? Porque, assim, para você ter uma noção do que é possível ou não fazer. Entendi. E por onde que um jornalista que quer aprender código deve começar? Acho que essa é uma resposta meio
meio complexa, né? Então, não sei, talvez vocês possam partir da experiência pessoal de vocês, né? Porque eu acho que tem gente assistindo esse webinar aqui que tem interesse, mas não sabe, não faz a menor ideia de por onde começar. Então, o que que é? A pessoa deve procurar um curso formal, tem workshop online sobre isso, dá para aprender buscando no Google mesmo ou dando uma olhada no YouTube? Como foi com vocês? O que que vocês acham que é o melhor? Bom, primeiro eu queria complementar também que a Renata falou essa questão de você reaproveitar o código e, sei lá, outra pessoa da tua equipe rodar, isso é, putz, muito bom, essencial. E você guardar esses códigos realmente muda a tua vida, assim. Porque realmente você coloca no Excel e você não lembra todos os comandos, não tem como realmente outra pessoa checar para ver se está certo. Mas enfim, agora respondendo a pergunta, essa é uma parte muito dolorida para mim, até gosto muito de contar isso, porque eu tentei muitos caminhos e muitos caminhos falhos, assim, na minha opinião, né? Pelo menos para mim, né? Porque cada pessoa enfim, cada pessoa é diferente, né? Mas eu, durante muito tempo, eu colocava no YouTube, aprender R, sei lá, ou aprender Python, né? Porque eu tentei antes o Python, e ficava assistindo vídeos, vendo vídeos, na verdade, super ultrapassados, antigos, com uma sintaxe já, enfim, por exemplo, no caso do R, não era o Tidyverse, né? Que a gente usa hoje, que é muito bom, muito simples de entender, era o R-Base, e aí misturava tudo na minha cabeça, não tinha uma linha de aprendizado, assim, sabe? Eram coisas picotadas. E também no Google a mesma coisa, às vezes eu achava uma solução que envolvia coisas que não são tão hoje usadas, mas que funcionavam, então ficava um Frankenstein, mas funcionava. E no final eu percebi que eu precisava realmente estar num curso que tivesse começo e fim, e que esse curso me colocasse para realmente praticar. Praticar durante o curso e praticar também com a minha realidade, no meu trabalho, para eu poder de fato aplicar aquilo. E foi realmente a virada de chave para mim. Não apenas ficar assistindo, então ficar assistindo o curso e praticando. Então não dá para ser só o Google, na minha opinião, né? Para mim. Não dá para ser só o Google, nem só curso, tem que ter prática no meio. E você pode pagar a grana que for, você não vai aprender a programar se você não colocar a mão no negócio, na mão em prática, né? A mão na massa. Eu tô com a Gabi também. Tanto que eu sempre recomendo para as pessoas que estão aprendendo já, que estão começando, né, para pegar um projeto, assim, mesmo que seja um projeto bobinho, para você usar aquilo que você está aprendendo, né? Então, eu também, na verdade, o meu aprendizado com programação foi um pouquinho diferente, porque eu acabei fazendo uma outra graduação que, de fato, tinha programação na grade. Então, para mim, sempre foi uma coisa bastante teórica, mas ao mesmo tempo que eu tinha que fazer muito exercício, tinha prova, então foi bastante forçado, assim, né, essa questão de aprender. Não é que nem muita gente que, por exemplo, é jornalista e quer aprender assim enquanto faz outras coisas. Para mim, de fato, eu tinha que fazer aquilo. Então, eu acho que isso é bastante importante, realmente pôr a mão na massa. E aí, se a pessoa vai procurar no Google tutorial ou vídeo e tal, acho que vai muito da pessoa, né? Tem gente que tem mais facilidade de ver os outros trabalhando, ver os outros fazendo alguma coisa e reproduzir aquilo. Tem gente que, de fato, precisa ter ali uma explicação um pouquinho mais teórica, um pouco mais, né, detalhada do porquê daquilo está acontecendo, por que ela está fazendo as coisas. Então, acho que vai muito de pessoa para pessoa. Ter uma, alguma coisa um pouco mais estruturada, assim, como um curso, ajuda bastante, porque eu acho que a partir de certo ponto você consegue ser um pouco mais autodidata, assim, né? Você consegue ir atrás daquilo específico que você precisa para fazer alguma coisa, sei lá, tipo, eu preciso raspar esses dados do site X. E com você tendo um pouco de conhecimento, você já consegue meio que fazer a busca certa e ir atrás das ferramentas certas. Mas principalmente no começo é muito difícil até saber o que buscar, assim, né? Saber o que você precisa para executar aquilo que você quer. Mas eu acho que o primeiro passo, de fato, é ter uma ideia assim do que de até onde você quer chegar nesse primeiro momento. E para quem está muito, muito no começo, acho que se familiarizar bastante com a lógica mesmo que seja
planilha de Excel, assim, fiz muita coisa, muita matéria lá no começo, quando eu comecei a mexer com dados, que era só planilha de Google Sheets e fórmula do Google Sheets, sabe? Eu acho que isso já é um primeiro passo para tentar entender a lógica de programação. Vai se acostumando, né, com a construção dos comandos. Pois é. E aí, só um adendo também, que eu sempre faço, para quem está começando, para quem é jornalista e está começando, tem muitos tutoriais, por exemplo, da escola de dados, que eles geralmente focam em alguma coisa bem específica, assim, e eu acho que ajuda você ter um pouco mais de foco. Legal. Vocês têm alguma Vocês falaram que um curso formal pode ajudar bastante, né, porque é mais estruturado e coloca a pessoa para praticar. É, além desses tutoriais da escola de dados, vocês têm algum lugar para sugerir, assim, né? Porque eu estou pensando em alguém estar assistindo e pensando, beleza, eu vou fazer um curso formal, então pode ser um bom caminho. Onde que eu procuro? Qual lugar? Vocês têm sugestão de nomes? Alguma coisa do tipo? Eu estou fazendo agora uma pós no INSPER, né? Que é a primeira turma, jornalismo de dados, automação e data storytelling. Até se a pessoa quiser, ela pode fazer só esse semestre, que é o semestre da programação. Esse é um caminho, e eles oferecem bolsa. Até estou vendo que a Bianca também lá da minha turma está aqui. Então, assim, essa é uma opção, e eles trabalham com Python. Eu sei que o IDP também lançou uma pós, que é a mão na massa, e eu acho que tem R também. Mas é claro que a gente também tem os cursos livres e que são assíncronos, né? Então, você pode ver o melhor momento do seu dia. Além disso, a Renata, de repente, fala do curso R, que é excelente. Eu fiz muito curso R na vida, muito eu devo a eles também. O IBPAD também tem curso de R, Data Bootcamp tem curso de Python. Então, tem várias iniciativas e também internacionais, né, de o Code Academy, Data Science Academy, o Data Camp, mas enfim, tem várias opções de cursos livres e trilhas também grátis, né, no YouTube, mas você tem que só consulta alguém para ver se realmente o conteúdo está atual e adequado para o teu momento. Acho que é uma boa, assim, para você não começar algo muito avançado e te decepcionar, assim, no começo. Bom, a Gabi já cantou a bola aqui, eu sempre Fala faço aí, chamada Du. curso R, porque para mim foi a grande virada, assim. Em 2017 eu comecei pelo Python também, porque as minhas matérias de programação na faculdade eram em Python. Mas assim, inevitavelmente acabei indo para o R, porque muito das análises, né, dentro da estatística, a gente acaba fazendo muito mais no R do que no Python, porque querendo ou não, assim, o Python é ótimo para muita coisa, mas o R de fato tem essa visão voltada mais para análise de dados, né? Então, só que até então eu não tinha tido nada de R, tinha tido só as matérias teóricas assim de computação e tudo em Python. E aí eu comecei a aprender um pouco de R, acho que era no Code Academy na época, mas eu nunca, assim, para mim a minha linguagem principal sempre era Python, se eu precisasse fazer alguma coisa, eu sempre recorria para o Python e não para o R. Aí foi meio que uma maratona, assim, tipo, no período de um mês eu fiz um curso da Curso R, teve a Semana da Estatística no IME, né, onde eu faço estatística na USP, que também tinha muito workshop de R, e teve o primeiro meetup das R-Ladies, que é a comunidade do pessoal do R, que, enfim, fomenta a diversidade de gênero dentro da comunidade de R. Então, assim, foi meio que uma maratona de R nesse mês, e foi o que me fez mudar e programar só em R agora. Então, eu recomendo bastante o curso deles. Eles têm várias trilhas agora também, pessoal voltado mais para ciência de dados, quem é voltado mais para machine learning, tem de limpeza de dados, que acho que é uma coisa que a gente acaba usando bastante no nosso dia a dia, né, no jornalismo. Como eu falei, a escola de dados tem vários tutoriais também, de vez em quando eles fazem cursos. A Brage também, de vez em quando tem cursos voltados para jornalistas de programação. E outra coisa que eu queria recomendar, assim, independentemente do caminho que seja, né, seja fazer um curso, ou procurar tutorial no YouTube e tal, eu acho que é muito importante as comunidades. Então, eu não sei o quanto o pessoal está acostumado com isso, assim, no jornalismo, né, mas o pessoal da programação tem muito essa pegada das comunidades. Então,
por exemplo, eu comentei das R-Ladies, né? Tem as R-Ladies, tem a comunidade do R Brasil no Telegram, e o pessoal se ajuda muito por lá, mesmo que você, né, esteja começando ainda tal. Então é bem legal. Sempre que você tiver dúvida é muito mais legal, né? É muito mais interessante você conversar com alguém do que ficar lá procurando a resposta no Google muitas vezes. Não que isso seja um mau caminho, assim. Acho que a primeira coisa que você aprende muito quando está começando a programar é fazer as perguntas certas no Google e no Stack Overflow, né? Mas aí tem lugar que você empaca mesmo, você não acha a resposta de jeito nenhum, e aí, nesse quesito, acho que as comunidades ajudam bastante, porque são pessoas de vários níveis diferentes de aprendizado, então tem gente que ainda está engatinhando lá, mas tem gente que está muito mais à sua frente, e rola muito essa troca, assim, é bem legal. A gente recebeu uma mensagem aqui dizendo que seu áudio está um pouquinho baixo. Então, se você puder aumentar Tá, ele vou ver assim um se eu pouquinho arrumo aí, aqui. tá. E, bom, vocês falaram de Python, de R. Quem quer começar a programar precisa escolher uma linguagem antes, né? A pessoa precisa pesquisar, isso vai depender do projeto, do que ela quer fazer, ou a linguagem vem depois. Você começa a aprender. Eu estou perguntando de um jeito completamente leigo aqui, porque eu não entendo nada de programação. Então, tipo, a pessoa tem que escolher antes ou ela vai estudar programação de uma forma mais geral e depois que ela entende qual é a linguagem que ela precisa? Como que é esse caminho? Ou como foi com vocês, pelo menos? É, só para complementar também, antes de responder, pessoal, a Pode falar. Renata falou tudo, assim, essa questão da comunidade ajuda muito, porque eu pesquisava as coisas no Google, às vezes elas não apareciam as respostas, não funcionava, e eu resolvi abrir uma pergunta no Stack Overflow. O Stack Overflow é uma plataforma para você tirar dúvidas, né? Fazer perguntas de coisas que estão dando errado no seu código para ver se você acerta. E o ideal é, antes de formular uma pergunta, você veja se essa pergunta já foi feita, né? Se essa solução já está disponível. Só que às vezes você pesquisa e não encontra, entendeu? E aí eu abri uma nova pergunta. E lá o pessoal é um pouco ríspido, né? Eles fecham direto a tua pergunta e dizem, isso aí já foi respondido, é óbvio. Só que assim, eu não sei, né? Tô no começo, né? Tava no começo e eu ficava um pouco mordida. Tanto é que eu criei um usuário com nome masculino para ver se o comportamento deles mudava. Eu achei que mudou. E a comunidade realmente ajuda muito de você conseguir tirar umas dúvidas mais simples. Poxa, alguém um pouco avançado vê lá e já responde além das OrLadies, né, que a gente faz parte, tem também as PyLadies para quem é do Python e tem outros grupos. Agora, especificamente da pergunta, né, eu acho bom escolher uma linguagem, porque por mais que a sintaxe seja parecida e alguns conceitos sejam parecidos, algumas coisas são diferentes, se você vai acabar se embananando, sabe? Eu acho que abraçar o mundo, eu acho que você tem que primeiro abraçar o que dá para você dominar, até porque é uma linguagem nova, né? Você está aprendendo russo, né? Não, talvez não russo, mas você está aprendendo italiano. Então não é tipo uma coisa assim que em uma semana você vai virar craque, né? Demanda tempo, você precisa praticar para ganhar fluência, você tem que pesquisar, você tem que treinar. Então eu escolheria uma linguagem. Eu, Gabriela, escolheria o R, na verdade, porque eu acho o R com uma sintaxe mais simples. Acho que o fato de você rodar o R no RStudio ajuda muito também. E eu acho mais fácil encontrar as soluções para os problemas do R na internet do que do Python, até pela versatilidade do Python. E tanto é que eu tentei o Python, eu tive bastante dificuldade. Então, sei lá, aprendi a mexer no Jupyter Notebook, e aí ia para a empresa e eu não podia mexer no terminal da empresa. E aí travava. Aí tinha que ficar no Colab. E o Colab tinha suas limitações, né? O Google Colab. E você trabalha com o notebook, só que no navegador. E o R com o RStudio, assim, me ajudaram muito. Então, eu iria por esse caminho. Vou discordar da Gabi. Eu acho que para quem está muito no começo, assim, é importante para pegar a lógica da programação primeiro. Então, enfim, só que é difícil, né? Você começar a estudar um negócio que é, tipo, muito abstrato.
Mas eu acho que, por exemplo, quando nas minhas aulas, né, de programação, antes de entrar em qualquer linguagem, tipo, eu falo, eu fiz as matérias da programação em Python, mas assim, no começo você não vê nada de Python nem de nada, é tudo pseudocódigo. Então, é tudo comando que você, assim, existe no Python, existe no R, mas você não necessariamente usa a sintaxe de nenhuma das duas linguagens. Então, eu acho que isso, pelo menos, ajuda a ter bastante claro o que você precisa fazer para depois você ir procurar a sintaxe, tipo, do que for, sabe? Eu acho que não precisa necessariamente escolher uma linguagem, e eu acho que esse seria o melhor caminho, mas eu também sei que é muito difícil você começar a estudar, assim, tipo, achar material na internet sobre coisas, tipo, sem nenhuma linguagem específica. Uhum. Então, eu acho que o melhor caminho seria esse, tipo, sem linguagem nenhuma, tipo, pseudocódigo. Mas, assim, sendo pragmática, né? Cara, escolhe uma linguagem. Então você discordou concordando da Gabriela, né? Meio isso. Porque Conceitualmente eu discordo. é que para mim parece meio difícil você ter que escolher uma linguagem sendo que você não tem a base, né? Uhum. Eu fico pensando, nossa, eu vou começar por onde? Como que eu vou escolher uma linguagem se eu ainda não sei nada de código, né? Me parece um caminho um pouco difícil, assim. Tem Mas também talvez seja. a questão de, assim, quantas pessoas estão usando aquilo, né? Então, por exemplo, eu sei que Julia, por exemplo, é uma linguagem que está crescendo bastante agora, o pessoal fala muito bem, mas a comunidade ainda não é tão grande quanto de R, quanto de Python. Então, às vezes é mais difícil de você achar ajuda online, ou enfim. Então, acho que Python e R são as principais linguagens hoje em dia, assim, de análise de dados, e mesmo dentro do pessoal do jornalismo de dados, acho que a grande maioria usa Python ou R. Então, é mais fácil você encontrar alguém que vai te ajudar. Entendi. E a gente está falando aqui dos caminhos que um jornalista pode tomar para começar a programar, né? Vocês acham que muda alguma coisa, se for uma pessoa, um jornalista que quer só entender um pouco de programação para, enfim, entender isso que a Gabriela falou no começo, né? Entender demandas de TI, conseguir se comunicar melhor com outras áreas e tal, mas que não quer necessariamente aprender a programar. Vocês acham que tem outros caminhos que a pessoa pode fazer ou, enfim, é isso mesmo, fazer curso, entender a programação e aprender a programar, mesmo que a pessoa não queira fazer isso? Vocês acham que tem caminhos diferentes? Essa é uma boa pergunta, né? Por exemplo, um gestor, né? Alguém que tem até um cargo mais alto, ela não faz, sei lá, reportagens, mas ela quer saber mais disso aí para até para coordenar, para ter noção do tempo. Ah, não, fulano, você não vai fazer isso em 5 meses, você vai Isso, fazer em um, exato. Pessoa né? que não vai colocar a mão na massa, mas vai coordenar projeto que tenha a ligação com programação ou com código. Eu acho que é uma boa pergunta, mas eu acho difícil de ela conseguir fazer isso sem sem saber programação, sem saber o básico, assim. Eu acho que ela não precisa ter um nível super avançado, mas se alguém, sei lá, chegar e falar para ela, entra num site e pega o título de cada post na mão e coloca numa planilha. Ela tem que saber, vai falar, não, esse vai ser um trabalho de burro, né? Então, assim, não faça isso, fala com fulano que sabe um pouco aí de Python, de R, para ele automatizar isso para você. Ou, sei lá, fala com fulano que ele pode entrar no inspecionar a página, ir lá no network e ver se já não tem um JSON, né, que alimenta esse site. Então, acho que é legal a chefia ter essa cabeça, sabe, de não pedir um trabalho burro e tentar um trabalho mais inteligente antes. E eu acho que isso ela ganha realmente tentando. Ela talvez não vá saber fazer tudo direito, mas é bom que ela tente. E eu acho também legal falar que tem uma diferença grande, ao menos na minha opinião, entre a programação para ciência de dados, né, que é o R, o Python, o SQL+, e a programação de site, né, que envolve mais o JavaScript e vários frameworks e também HTML e CSS. Então, eu mexendo com R, por exemplo, o único momento que entra um pouco de HTML e CSS é quando eu vou tentar raspar alguma coisa. Fora isso, não entra.
Então, a pessoa que sabe Python, talvez ela não seja a melhor pessoa para falar com o pessoal que desenvolve site. Então, mas HTML e CSS são coisas bem tranquilas, assim, de aprender. Acho que realmente alguém que vai lidar com quem mexe em site, por exemplo, é interessante, sim, aprender. Mas essa pergunta não tem uma opinião 100% formada. Eu também tô nessa, assim, eu acho que quem vai gerenciar um time, né, que possivelmente tem alguém que saiba programar e tal, é muito importante saber quais são as possibilidades do que aquela pessoa pode fazer, né? Eu penso muito, sei lá, o Bramati, por exemplo, aqui o Bramati sabe mais do que, de fato, a maioria dos gestores, né? Mas eu acho que você não necessariamente precisa pôr a mão na massa, né? Mas você precisa saber o que é possível fazer. E, enfim, eu acho que é uma pergunta bem difícil de responder mesmo. Porque à medida que você vai começando a entender um pouco melhor, você vai aprendendo, eu acho que necessariamente você já obtém um pouco dessa noção, né, do que dá para fazer ou não. E aí, quanto mais você aprende, mais você descobre coisas que dá para fazer. Mas eu acho que esse ganho no começo, assim, é muito grande, né? Que você abre um mundo completamente novo, assim, de possibilidades. Então, independentemente do quão profundo você quer ir, do quão especialista você quer ser, eu acho que é importante começar, porque na programação tem muito essa coisa desse salto, né, dessa curva de aprendizagem que no começo você descobre muitas coisas novas, depois dá uma estagnada e aí pouco a pouco você vai adquirindo mais conhecimento. Mas esse começo é bem importante e já dá para fazer muita coisa só com coisas básicas, assim. Legal. Gente, eu vou ler uma pergunta aqui do Guilherme Ramos Santos. Ele está perguntando quais são os livros para quem quer aprender SQL do básico ao avançado. E assim, vocês podem falar outras coisas também, se vocês, né, além de livros, se tem algum lugar, algum site, enfim, os melhores caminhos para quem quer aprender SQL. Vocês têm alguma sugestão aí? Oi, Guilherme, tudo bem? Eu, Gabriela, não gosto de aprender programação com livro, então, assim, eu não sei recomendar livro. Até tenho, mas quase não abri, porque eu não consigo. Para mim, livro é muito difícil de bater. Tem gente que gosta com a programação. Eu aprendi SQL com o Rodrigo Bungarelli, lá foi final de 2017, e eu tenho quase certeza que esse curso está disponível ainda na Abrage. Então, a Abrage, inclusive, faz um excelente trabalho aí na qualificação dos jornalistas e de debates e realização de congresso. Sempre, todo ano, né, no Domingo com Dados, vai ter alguma coisa de SQL, de R de Python. E SQL é realmente bem legal, tem uma sintaxe bem boa para começar. Então, eu daria uma olhada na Abrage, e se você não é filiado, né, associado, associe-se. Eu até gosto de aprender com livro, mas vou falar que a SQL não é muito o meu forte, assim. Eu até devo ter alguma referência, mas eu preciso procurar, porque, enfim, fiz uma matéria de bancos de dados também. E com certeza deve ter alguma referência, mas eu não tenho ela aqui à mão. Eu aprendi SQL meio que na marra, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar no Volt com o Sérgio, era o que a gente usava bastante, assim, né? Eu usava muito Google Sheets e tal, estava começando a aprender a programar em Python, mas a gente fazia muitas análises usando SQL. Mas aí depois disso eu meio que abandonei, assim, nunca mais usei uma vez essa matéria aí que eu fiz de banco de dados, mas no dia a dia eu não uso muito, então eu realmente não sei, mas eu posso procurar a referência depois e posso mandar para o Alexandre comentar aí. A outra Beleza. coisa que eu me lembrei, só para complementar, antes do Alexandre retomar, é que tem um projeto muito legal chamado Base dos Dados, que está no ar há pouco mais de um ano, e eles têm todo um trabalho legal assim no Discord. A pessoa que fica responsável pela comunicação lá se chama Fernanda Escovino. Não sei se o Alexandre pode colocar o link aí da base dos dados.
É um projeto tocado pelo pessoal do Rio, que o objetivo é universalizar o acesso à base de dados. Então, em vez de entrar no site do INEP para pegar as bases de educação, no site do Ministério da Saúde para pegar outras bases, no site de sei lá qual órgão para pegar outras bases, essas bases todas ficam concentradas, né, no data lake deles, da base dos dados, e eles facilitam o acesso a essas bases com, enfim, criaram já pacotes no R, no Python, biblioteca, né, mas você também, com os seus comandos no SQL, você consegue ter acesso a isso. E eles estão estimulando que os jornalistas os procurem, porque eles querem divulgar mais o projeto, né, que o projeto alcance mais pessoas, até para depois eles conseguirem mais financiamento, fora realmente universalizar os dados, né? Então, eles estão dispostos, pelo que eu tenho ouvido, a ajudar, assim, realmente quem está começando, precisa de uma ajuda, em troca de você analisar e usar os dados que eles estão oferecendo. Então, procure a base dos dados. Ótimo projeto. Beleza, legal. Gente, quem está assistindo aí, a gente vai fazer o nosso melhor aqui para depois compilar tudo isso que a Renata e a Gabriela estão falando, né? A gente vai fazer um resumo e também compilar os links, os endereços, as sugestões de curso. A gente vai colocar tudo isso bonitinho lá no site da Ednet e também no fórum. Bom, gente, aqui aí uma pergunta agora mais, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre, vocês falaram sobre a comunidade, né, que a comunidade ajuda muito e eu, quando comecei a trabalhar com o Sérgio também do Volt e do Núcleo, comecei a ter mais ligação com essa comunidade de jornalismo de dados e eu fiquei muito impressionado mesmo como as pessoas realmente se ajudam e tudo. Mas aí, como uma pessoa que vem de fora, que não entende de programação, não entende de dados, eu via que tem uma rixa, uma rivalidade entre as pessoas que estudante de R, estudante de Python, né? E eu achava engraçado assim no começo, porque eu não conseguia entender de onde isso vinha, né? Então, assim, queria que é mais curiosidade minha mesmo, queria que vocês comentassem sobre isso, ou se é realmente um pedaço pequeno, que não tem briga, que as pessoas se ajudam mesmo entre linguagens, né? Ou se existe essa rivalidade mesmo e por quê, né? Você tem que escolher um ou outro, você não pode ser dos dois times. Bom, existe a rivalidade, né? Mas eu não acho ela muito legal, né? Destacar, realçar isso, porque, enfim, é bom que todo mundo fique unido e pelo bem comum. Mas eu fico um pouco assim, porque eu realmente acho o R mais fácil que o Python, né? Mas eu não vou falar para uma pessoa que está começando a aprender Python, não, olha só, o R é muito mais fácil e tal, porque eu não quero desestimulá-la. Né? Então, se ela se comprometeu com Python, ela está fazendo curso de Python, vão lá a fundo no Python e vai dar certo. Mas o Python foi um dos responsáveis, assim, por eu ter travado no começo, assim, da programação, porque era tanto, ou talvez o fato de eu ter começado a tentar aprender programação em Python, tendo que aprender, o que é função, o que é o loop, o que é isso. E eu tentei começar a aprender Python assim, sendo que eu acho que a forma mais fácil e útil de eu começar a aprender Python é com pandas. Eu acho que a análise de dados é o mais útil, assim, nível também mais fácil de alcançar para jornalistas, e não ficar vendo, a função faz isso, porque o loop, aí você coloca o loop dentro do loop. Aí tem a questão da indentação no Python, que não tem no R, que também ajuda, conta pontos para o R. Então, mas enfim, a rixa em si eu não acho que seja legal, mas existe. Enfim, é lógico que o Python tem suas vantagens, né? Eu vejo, por exemplo, que o R ele é mais usado, tipo, o pessoal da academia, os cientistas políticos vão mais para o R, aí o pessoal da estatística vai mais para o R, e ele tem ótimas qualidades para análise de dados, mas eu vejo que, por exemplo, para raspagem, o Python ele tem mais bibliotecas e mais possibilidades. Então, eu mesma, apesar de ser uma pessoa do R, eu estou caminhando um pouco para o Python, tentando unir para quando eu precisar eu poder usá-lo, embora eu ache realmente o R mais fácil.
Esse negócio da rixa é o que a Gabi falou, assim, né? Acaba acontecendo porque rola um bairrismo, assim, né? Você começa a aprender negócio, você conhece a comunidade ao redor daquela linguagem e você começa a achar que aquilo tudo é, tipo, muito legal e, enfim, rola essa rivalidade um pouco. Mas é o que a Gabi falou, assim, tem usos e usos para as linguagens. Eu acho que muita coisa que dá para fazer no Python e no R, tem coisas que são mais fáceis no R, outras que são mais fáceis no Python. Dá para usar os dois também, né? Agora o RStudio até tem essa função aí que você consegue usar Python dentro do RStudio, você consegue, né, tipo, programar das duas linguagens ao mesmo tempo, que eu acho que assim é o melhor dos mundos, porque coisas nas quais você não está, sei lá, muito acostumado a fazer no R, você pode fazer no Python e não dá problema nenhum, digamos assim. Eu pessoalmente acho complicado a questão das bibliotecas no Python, que eu acho que a manutenção das bibliotecas no R é um pouco mais organizada, e você não tem que ficar lutando tanto com, tipo, ambientes diferentes e versões diferentes do Python, que é o que o pessoal acaba tendo muita dificuldade, assim. Mas é o que a Gabi falou, assim, acho que é um pouco bobo essa rivalidade, essa rixa, porque são linguagens, assim, que são boas iguais, assim, sabe? Mas é um pouco brincadeira, é um pouco essa coisa de você gostar muito né, de R, você gosta muito de Python e acaba rolando um pouco esse favoritismo, assim. Parece óbvio, mas então existe o R e o Python são bons dependendo do que você quer fazer com a linguagem, né? Não são duas linguagens que servem para tudo. Então, me parece que tem coisas que o R vai ser melhor e tem coisas que o Python vai ser melhor. Isso. Ó, a gente recebeu aqui uma mensagem da Mariana Bota, que fala que ela está dizendo aqui, para quem não sabe nada de programação, existe um curso bem básico de HTML, CSS, JavaScript, apenas para mulheres, bem barato, chamado Programaria. Falando que é uma comunidade bem unida, então tem mais essa opção aí também. A Carolina Villanova está perguntando, mandou uma mensagem aqui para a gente também, dizendo que Python ainda é visto como modinha, né? A Renata pode repetir o nome da nova linguagem que está crescendo, por favor? A linguagem se chama Julia. E Python, eu não sei se é considerado modinho ou não, mas, assim, é uma comunidade que é muito grande, precisamente porque o Python é uma linguagem, assim, que a gente considera full stack, né? Tem tanto para back-end quanto para front-end, tem muitas coisas. E, assim, desde análise de dados quanto para estrutura de sites, essas coisas, dá para fazer pelo Python. O R também dá para fazer, mas acho que é visto muito mais como uma linguagem voltada para análise, e menos para, sei lá, raspagem, por exemplo, apesar de também ser possível, tipo, eu faço raspagem só em R. O Alexandre, também gostaria de complementar sobre a mensagem da Mariana. Mariana, eu me lembro que teve uma época, foi final de 2018, que eu tinha duas frentes. Eu tentava tanto aprender construção de sites, né, HTML, CSS e principalmente o JavaScript, né, que é a programação em si, que é a interação do site, quanto também a programação para a ciência de dados. E aí eu vi que eu falei assim, putz, acho que não sei até que ponto manter essas duas frentes vai me deixar chegar em algum lugar, assim, talvez seja muita coisa para dominar neste momento. Aí eu resolvi deixar de lado o front-end, né, a construção de site, para ficar, bati no microfone, para ficar com a ciência de dados. Então, eu acabei focando, eu falei assim, tá, é legal que eu saiba HTML e CSS para conversar com o pessoal que constrói site, para trocar ideia, para saber como o site funciona e saber falar para eles, tá com 2 botões aqui na página, tira um, eu sei que não é difícil tirar um botão da página. Eu sei que se eu falar uma coisa no começo, vai atrapalhar totalmente o trabalho deles, porque era uma coisa importante. Mas aí eu resolvi focar assim mesmo na ciência de dados, que eu acho que tem mais utilidade para o jornalismo do que construção de site. Então, R, Python, SQL, eu acho que é mais útil
do que HTML, CSS e JavaScript, a não ser que você realmente queira construir site. Legal, a Mariana mandou aqui para a gente o link, né, do Programaria. E o Guilherme que perguntou para a gente, né, sobre SQL, não sei se você viu aí, mas a Renata escreveu como resposta na sua pergunta várias sugestões de livros aí, então dá uma olhadinha. Bom, a gente tem outra pergunta aqui do Daniel. Ele está perguntando que se aprender o básico de programação serve só para jornalismo de dados e para matérias que explorem dados. Onde mais na redação é possível usar esse conhecimento? Olha, Daniel, eu acho que muita gente tem essa dúvida, porque eles veem o jornalismo de dados como algo assim separado, sabe? Eles acham que só vai fazer matéria com dados quem é da equipe de dados, quem é jornalista de dados, sendo que, na verdade, os dados podem entrar em qualquer editoria. Então, se você é repórter de saúde, e o Ministério da Saúde, né, uma hipótese, né, um exemplo. Supondo que o Ministério da Saúde comece a divulgar uma planilha super horrível, sem estar tratada, ou só divulgue uma informação no próprio site, no HTML do site, se você souber um pouquinho de programação, você consegue raspar o site, ou você consegue tratar essa planilha. E se, sei lá, o Ministério da Saúde divulga essa planilha por estado, se você for fazer isso na mão, vai demorar muito tempo. Então, se você criar um código e aplicar esse código para todos os estados, ou para todos os meses, você vai fazer isso muito melhor. Ou, por exemplo, se você está pensando em criar uma planilha mesmo, não precisa ser código. Você saber que existe a questão de TIDE, né, de você ter um arquivo TIDE, que cada coluna é uma categoria, e não que você vai sair colocando na coluna janeiro, fevereiro, março, abril, que vai virar um monstro, uma planilha horrível depois, também já ajuda muito se você for... então, o repórter é o jornalista de qualquer editoria. Local, jornalismo local, sei lá, você pode geolocalizar os casos de estupro, você pode pegar dados da API do Twitter. Então, tem, assim, sei lá, supondo que você está fazendo matéria sobre depressão. Então, você pode, de repente, pegar alguns tweets no Twitter para ver se é um assunto mais falado hoje em dia. Então, tem várias formas, assim, de você aplicar os dados em qualquer editoria e como melhorar isso em qualquer editoria. Não deve ficar só na editoria de dados. E certamente, se você souber programação, isso vai ser um diferencial muito bom para você conseguir uma vaga no futuro. Uma coisa que eu ia comentar é isso, né? Que você saber um pouco, mesmo que seja pouco, te dá certa independência, né? De você não ter que, por exemplo, depender da editoria de dados. Tem uma amiga minha que ela veio me pedir uma vez, assim, tipo, putz, eu pedi a lista a quantidade de filiados do partido X, eles mandaram, tipo, uma planilha para cada estado, para cada ano, e, tipo, eu não sei o que eu faço com isso, assim, sabe? E aí, meu, se você sabe um pouco, é muito fácil você, tipo, juntar tudo isso, né? Se você sabe programar um pouquinho, é muito fácil juntar tudo isso de uma forma que você tenha o resultado que você quer, né? Que é, sei lá, tipo, o número de filiados, de filiações por ano, por exemplo, e sem ser separado por estado. Então, é uma dessas coisas simples, assim, que vai te tomar, sei lá, 10 minutos, se você sabe programar, e que, às vezes, é uma coisa que nem vai dar nenhuma pauta, né? Você vai olhar e falar, tipo, putz, não tem nada aqui, beleza, mas aí você, pelo menos, já sabe. Ao contrário, se você for fazer isso na unha, você vai demorar um tempão para fazer, para talvez não ter nenhum resultado, e acho que essa questão do retrabalho e do esforço, assim, né, que às vezes demanda lidar com dados, mesmo que sejam dados, assim, uma bobagem, sabe? Tipo, o número de filiados do partido por ano. Sabendo programar, você tem essa independência, assim, de você não precisar pedir para outra pessoa, para você não precisar pedir para a editoria de dados, e fazer suas próprias análises. Outra coisa que alguém comentou no Twitter, quando a gente estava fazendo a divulgação do webinar, acho que foi o professor Paulo Hubert, ele comentou assim, tipo, pô, programação é útil para todo mundo, assim, não só para jornalistas, porque te ajuda a organizar o pensamento, né? E acho que isso é muito verdade e eu vou levar como mantra daqui para frente, assim, porque a partir do momento que você precisa escrever comandos e um fluxo de trabalho para uma máquina,
você necessariamente precisa organizar isso primeiro na sua cabeça, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode aprender muito. Deve te ajudar a ser mais objetivo, mais conciso, né? É verdade, faz Sim, sentido, né? sim. Gente, 46 minutos aqui de web, né? A gente está indo para o finzinho. Eu só queria fazer mais uma pergunta para vocês, né? Eu queria que vocês falassem, eu não sei há quanto tempo vocês programam, vocês estão nessa área, mas queria saber se vocês acham que programar ficou mais fácil ao longo dos anos, né? Porque quando eu cobri a tecnologia pela Folha, ali em 2012, 2011, tinha uma grande discussão na área sobre se jornalistas deviam ou não aprender código. Isso era uma grande discussão que eu não vejo tanto mais hoje, né? Na época falavam que era muito difícil e que era mais fácil você tentar fazer uma parceria com alguém que entendesse de código e se especializasse em outras coisas do que tentar aprender código, que era equivalente a tentar aprender chinês, que você ia demorar muito tempo, né? A curva de aprendizado era muito longa e que talvez não valesse a pena para o jornalista. Eu não vejo esse argumento mais, né? Então, eu não sei se os jornalistas aceitaram mais que precisam aprender código ou se de fato aprender código ficou mais fácil com o surgimento de comunidades ou com linguagens mais fáceis ou com atualização de linguagens que tornaram mais fácil. Enfim, vocês acham que ficou mais fácil ou só tem gente mais programando mesmo? Eu acho que tem mais gente programando. Isso passa muito por essa mudança de mentalidade, assim, né? Eu acho que começou a se ofertar muito mais oportunidades. Então, tudo isso que a gente comentou, assim, tem curso na Abrage, tem escola de dados. Tipo, isso ajuda muito a quebrar um pouco essa imagem de que, jornalista, tipo, programação é um negócio super difícil e que para jornalista, tipo, não vale a pena. Mas, assim, tendo em mente também que, cara, a rotina de um jornalista, tipo, de redação é muito corrida, querendo ou não, é investimento que você vai fazer, né? E que não é tão simples para todo mundo. Mas eu acho que, de fato, tem sido mais fácil encontrar oportunidades mais voltadas para esse tipo de profissional, assim. Porque, geralmente, programação era um negócio voltado muito para pessoal de tecnologia de informação, para computação mesmo, para engenharia, sei lá. E eu acho que, aos poucos, esse nicho tem crescido, né? Porque, querendo ou não, é um nicho, né? Tipo, jornalismo de dados e jornalistas que programam não são tantos assim. E eu acho que, à medida em que essas iniciativas vão crescendo, né? Então, você vê aí que tem muito curso de programação para quem é de humanas, para quem é jornalista, para quem é cientista político. Eu acho que isso só ajuda para fazer crescer mais a comunidade mesmo. E eu acho engraçado essa pergunta, assim, né, de, será que jornalista precisa saber programar e tal? Porque, por incrível que pareça, na estatística, uns anos atrás, rolava essa mesma discussão, assim, estatístico precisa programar, precisa saber, né, código e tal, e hoje em dia você nem questiona tanto isso, né? E na São época, superada quase, né? pois é, e tanto que assim, tem professores do IME que são mais velhos, que estão mais tempo, que eles de fato não sabem nada, assim, tipo, a gente está fazendo um projeto de consultoria e o professor, assim, te dá a conta no papel, assim, sabe? Então, porque não sabe rodar um algoritmo no R, não sabe fazer nada. E é outra mentalidade, né? Então, hoje em dia a gente sabe que talvez o estatístico não precise ser programador, tipo, saber tudo, mas precisa saber programar, precisa ter uma ideia para as coisas que ele usa no dia a dia. E eu acho que no jornalismo a gente está cada vez mais caminhando para um caminho parecido, assim, de que você não precisa saber tudo, você não precisa ser super especialista, mas ter uma noção do que é possível ou não, e dentro daquilo que você faz, dentro das suas necessidades, você ser independente.
Bom, eu acho que eu estou bastante otimista, assim, tento ser otimista, porque como a gente, enfim, lançaram esse ano 2 pós-graduações que estão com turmas excelentes, eu sei que as 2 têm turmas excelentes, assim, profissionais que estão no mercado, profissionais que realmente publicam muito, fazem muitas matérias, tanto lá no IDP quanto aqui no INSPER, e eu acho, assim, a turma do INSPER, por exemplo, tem 30 pessoas, então 30 jornalistas, né? Enfim, tem uma estatística, tem um ou outro pingado que não é jornalista de redação, mas assim, você vai sair com 25 jornalistas de redação que vão saber programar, e até gestores que vão saber programar, e acho assim, isso é excelente, acho que e vão perceber que realmente a programação, porque se o gestor não sabe o que é programação, ou se as pessoas não estão percebendo muito o quanto que ela pode melhorar as rotinas, né? Então, sei lá, eu faço um texto que tem um formato de forma toda hora, né? É um exemplo hipotético. Mas você faz um texto que tem sempre as mesmas palavras, o mesmo conteúdo, então você pode automatizar isso. O site é atualizado todo dia, você pode automatizar isso para receber o documento, receber o conteúdo no teu e-mail. Então você tem que ter noção mais de automatização, em vez de ficar fazendo trabalho burro, de ficar no F5, de ficar lá copiando e colando, tipo, há pouco tempo o TSL não divulgava os dados dos candidatos, né, nas eleições passadas com o Arquivo Brasil. Hoje ele faz isso. E aí eu me lembro de ter ido ao Congresso, estava numa aula e a pessoa me falou, chega a eleição, dá muito trabalho, né, ter que empilhar aqueles arquivos todos no Excel, na mão, muito trabalho, são 27 estados. E é isso, entendeu? E sendo que esses arquivos ainda são atualizados, a pessoa fazer isso na mão, é importante que ela saiba que há outras formas de fazer isso e que não são difíceis. Então, eu acho que a programação tem muito a ajudar, mas eu acho também que tem gente que, aliás, acho que todo mundo precisa saber o basicão da planilha antes, porque algumas pessoas não sabem que existe a tabela dinâmica no Excel e talvez a sua solução esteja na tabela dinâmica e não em raspagem, em criar loop e coisas mais sofisticadas. Pode estar na tabela dinâmica. Então, vamos lá conhecer primeiro o Excel, o Google Sheet, talvez seja uma opção no curto prazo, e no médio prazo você tenta investir na programação. Mas acho que realmente a programação ela está mudando tudo, né? Então, quem trabalha com investimentos, eu me lembro do meu, enfim, um conhecido que ficava mexendo em planilhas, né, para ver coisa para banco, eu imagino que eles tenham já melhorado isso, né? Não estejam usando ainda ferramentas proprietárias. Conheço gente que trabalha no mercado financeiro que já usa programação para isso. A gente tem várias possibilidades aí na estatística para, enfim, criar modelos, tudo possível. Então, realmente, a programação vai mudar, não só o jornalismo está mudando, né? Mas várias outras carreiras, e acho que ficou meio que indiscutível de que se você souber programação, vai ser uma ótima vantagem. A Priscila Brito está complementando aqui, dizendo que a ciência de dados pode ser aplicada também na parte de gestão e do negócio do jornalismo, como, por exemplo, o Washington Post, que usa machine learning para aprimorar a gestão do sistema de paywall e assinantes do site. Essa é uma grande área mesmo, tem muita gente usando machine learning para, enfim, fazendo paywall dinâmico, paywall poroso, né, descobrindo novas formas de fazer esse paywall aí e gerenciar também os assinantes. Gente, eu acho que é isso. Agradeço muito aí o tempo de vocês de novo. E não sei se vocês querem complementar, falar alguma coisa. Enfim, só queria lembrar que todo mundo que está vendo que a gente vai fazer um resuminho e que o webinar está sendo gravado. Queria só agradecer aí pelo convite, né? Eu acho que, para mim, esse é um tema pelo qual eu sou muito apaixonada, assim, e gosto muito de pregar a palavra da programação para todo mundo, principalmente dentro do jornalismo. E espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, pode me chamar lá no Twitter. Fiquem à vontade. Obrigada também de novo pelo convite, Alexandre e também Renata pela companhia, excelente companhia. E também queria falar, me adicionem no LinkedIn, me sigam no Twitter, vamos manter contatos, porque eu acho que é isso, assim, a pessoa acompanhar o que os outros estão fazendo, para se aproximar, né? Tentar aprender a partir do que a gente estiver postando, de repente tem alguma ideia, pede dica,
E estou disponível para quem quiser fazer alguma pergunta e ficou com vergonha hoje. Legal, gente. Então é isso. Obrigado. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Renata. E obrigado quem assistiu também. Até semana que vem.